Fala minha galerinha do primeiro ano, tudo beleza com vocês? Vamos lá, produção textual, redação, visando a estrutura do Enem, visando também os outros textos os quais nós vamos aprender a construir em sala de aula durante o ano. Essa aula é para você, para o seu coração, para você ficar feliz, para você ficar alegre, tá? Porque tá todo mundo aqui empolgado para que você continue aprendendo e tendo as melhores oportunidades da sua vida. Colégio Porto, estrutura diferente, metodologia diferente. Vamos agora para a redação para a gente poder dar o encaminhamento para o parágrafo de desenvolvimento. Lembre-se de que nós já tivemos atividades e já tivemos alguns momentos de aprofundamento do parágrafo de introdução. E o aprofundamos muito bem, tá? No primeiro momento, nós criamos a hipótese de 2 períodos, tá bom? O primeiro período com a contextualização crítica do tema, contextualização crítica, tá? Que é a pré-tese ou a tese de adesão, e o segundo período com a tese real. Eu vou chamar de tese real, porque é a tese, é o posicionamento parcial e crítico, é aquele posicionamento que você vai defender com todas as forças argumentativas que você tem até o final do texto, tudo bem? Então lembre-se de que, a partir do momento em que você usa um tema, em que você faz uso de um tema, de um recorte temático, seja do Enem, seja do Bernoulli, seja de qualquer situação, uma prova de vestibular, uma prova de escola militar, lembre-se disso. Constrói-se a contextualização crítica desse tema e depois a tese real, que é o seu posicionamento parcial e crítico. Essa tese real, obviamente, ela vai priorizar a voz enunciativa, tá bom? A voz enunciativa é a voz do sujeito escrevente. É a sua voz, meu querido, é a sua voz, minha querida. É você quem domina. Nesta voz enunciativa é de fundamental importância que você utilize um verbo forte, um verbo de acusação, um verbo de denúncia, já que você está associado a um plano de sequência argumentativa, então você precisa ser mais incisivo e usar um verbo forte, de preferência no presente do indicativo. Presente do indicativo, de preferência no presente do indicativo, de preferência no presente indicativo. Então você pode dizer, vou dar aqui algumas opções. Gera, vamos lá. As fake news, por exemplo, geram, ou a fake news gera, a notícia falsa gera um mal-estar social, uma falta de humanidade absurda no contexto social, no contexto psicossocial, porque ela traz aquele mal do fato distorcido e prejudica a convivência harmônica das pessoas, tá? Gera, proporciona, ocasiona, certo? Colocar esse verbo de preferência no presente indicativo para que você tenha um poder de posicionamento mais incisivo, tá? Mais marcante aqui nesse espaço da tese real. Lembrem-se de que a contextualização crítica ela vai ocupar um espaço maior. Aqui eu vou colocar 4, 5 linhas e aqui você tem a tese real, certo? Com a média de 2 linhas. Lembre-se de outro detalhe também, que ao conectar o primeiro período ao segundo período, você precisa de um conectivo. Vou fazer isso aqui agora, olha só. Primeiro período, segundo período. Aí você tem aqui, a contextualização crítica, que é a pré-tese, tá? Ou a tese de adesão, que são os nomes que são utilizados pelo Brasil, certo? Pelo Brasil em geral. E aqui a tese, e aqui, o conectivo. Deixa eu botar aqui. O conectivo, certo? Mas a tese real. Então, por exemplo, você vai dizer assim, você vai dizer assim, desde o século XVI, o Brasil passa por transformações sociais relativas à questão da segurança da população e também das instituições que aqui se instalaram. Pronto, olha aí, beleza? Fiz ali a minha contextualização crítica. Agora eu vou fazer a tese. Sob essa ótica, olha o conectivo, nesse sentido, ou então, no entanto, aí eu já uso uma locução conjuntiva de caráter adversativo, aí eu posso fazer a contraposição aqui, tá bom? Agora lembre-se que essa contextualização crítica pode ser uma referência histórica, pode ser
um filme, um seriado, pode ser uma obra literária, alguma coisa que dê um embasamento para você poder introduzir esse recorte temático já com a visão argumentativa um pouco mais apurada. Agora lembre-se que o ápice da argumentatividade, o ápice da denúncia, o ápice da realização crítica está aqui na tese real, que é o momento em que você se posiciona de maneira parcial e crítica, certo? Priorizando a voz enunciativa com um verbo forte e caracterizando um peso argumentativo mais interessante para o seu texto, ok? Aí agora você vai, aqui ó, vou colocar aqui, para o parágrafozinho de desenvolvimento. Vamos reforçar o parágrafozinho de desenvolvimento. Lembrem-se de que aqui, ó, no segundo período, você tem, bora lá, o conectivo, Czinho, e a tese, tá? Que é o posicionamento parcial e crítico. Essa tese precisa ser justificada por argumentos, certo? Que estarão distribuídos neste plano, certo? E neste plano aqui, ó, você tem 2 parágrafos para argumentar. Então você precisa necessariamente produzir pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento. Se você quiser produzir 3, saiba que você vai ter que conseguir um terceiro argumento para sustentar essa tese. Tá legal? Então tá aqui a tese. Necessariamente a tese vai ser convertida para o argumento 1 e necessariamente também para o argumento 2. Essa tese tem que ser sustentada pelo argumento 1 e pelo argumento 2. Eu vou dar um exemplo bem prático. O Brasil é injusto. O Brasil é injusto. Pronto. Claro que você não vai fazer uma tese assim, você vai fazer uma tese maior, tá? Mas só para a gente ter uma noção. O Brasil é injusto. Eu tenho que sustentar essa tese. Eu tenho que dar força a essa tese. Eu usei o verbo de ligação, eu usei o verbo no presente indicativo, disse que o Brasil era injusto, usei uma palavra de denúncia, certo? Mas eu preciso sustentar essa tese. Como eu vou sustentar essa tese? O Brasil é injusto. O que se dispõe de aspecto constitucional no Brasil, ou seja, o que está na Constituição, nem sempre é cumprido, nem sempre é praticado, nem sempre é colocado em prática em prol da coletividade. Então falta a questão da coletividade, falta passar, transmitir para a sociedade essa questão da coletividade. Isso é uma maneira de provar que o Brasil é injusto. Outra coisa, é claro que é complicado transmitir, gerar um sistema de saúde público para toda a população brasileira. Claro que é difícil, mas pelo menos nós precisamos tirar algumas coisas erradas do sistema de saúde público, ou do sistema de educação pública também, ou de educação, ou sistema público de educação. A segurança pública também. É muito difícil para o Estado, é muito difícil você cobrar do Estado tudo isso de maneira gratuita para uma população de 220 milhões de pessoas. A gente tem que ter muita paciência com isso aí também, porque o Estado não pode hipertrofiar nem falir, e também não pode passar por descompassos econômicos muito graves, certo? Para garantir algo que é gigantescamente incalculável. A gente gerar saúde de qualidade gratuita para 220 milhões de pessoas. Isso é gigantescamente incalculável. Tá legal? Então, você tem que criar uma tese que seja defensável, que seja útil. Então, quando eu digo o Brasil é injusto, eu falo aqui que alguns aspectos da Constituição que visa a coletividade não são cumpridos, e eu vou dizer que a saúde da população mais carente, certo? Da população mais carente, eu já crio um grupo ali, ó, certo? Que deve receber sim os estímulos governamentais com mais ênfase. Eu digo que para aquele grupo, certo? A saúde deveria ser melhor, as condições de saúde deveriam ser melhores e consequentemente essas pessoas deveriam receber um benefício, certo? Para poder dar continuidade ao status de sobrevivência que elas têm. Essa é a grande questão. Então você tem que criar uma tese que seja defensável, que seja viável, que seja execuível, e tem que sustentá-la com 2 argumentos, um para cada parágrafo de desenvolvimento, tá? A partir do momento em que você produz o seu argumento, lembre-se de que antes de expor o seu argumento, tá? Você precisa colocar aqui um conectivo também, que é o elemento de progressão temática, que é o elemento de sequenciação textual, tá? Então, antes de criar esse argumento, você tem que colocar um conectivo. Então, por exemplo, o Brasil é injusto, aí eu vou para cá. Olha só, o Brasil é injusto, eu vou para cá. Enquanto
Na Inglaterra acontece isso, isso e isso. No Brasil acontece Acabei de fazer uma relação argumentativa de comparação. Eu utilizei a comparação como instrumento de argumentação. Utilizei a conjunção enquanto, que é uma conjunção subordinativa adverbial, e fiz uma relação de comparação. Para isso eu preciso de repertório, eu preciso de muita leitura. E eu passei para vocês já faz um tempo, certo? Um repertório sob a forma de slides, para vocês começarem a explorar e para que a gente pudesse discutir em sala de aula, o que vai acontecer nas próximas videoaulas que vocês receberem, tá bom? Aí olha só, conectivo, argumento 1. Aí aqui eu vou fazer o meu argumento, eu vou construir o meu argumento. Ó, o princípio da coletividade aqui no Brasil nem sempre é atingido. Nós, muitas vezes, utilizamos situações constitucionais para beneficiar grupos específicos. Isso é um assinte, uma afronta ao parâmetro constitucional, já que a democracia trabalha com o princípio da coletividade e não da exclusão. Tudo bem? Aí eu vou escrever esse argumento aqui. No próximo espaço, no espaço que eu tenho ainda neste parágrafo de desenvolvimento, o que eu vou fazer? Eu vou construir a minha análise crítica. Tá? O que é uma análise crítica? Tá? Você faz análise crítica, preste atenção para você entender, tá legal? Você faz análise crítica quando você tem um argumento. O argumento está pronto, você vai fazer a análise crítica, tá? A análise crítica deste argumento tem que ter seleção vocabular, porque não é com qualquer palavra que você vai conseguir convencer. Tem que visar a questão, obviamente, do convencimento através desta seleção vocabular, tá? Seleção vocabular, adjetivos e mais substantivos fortes, tá bom? Adjetivações e substantivações fortes. Entra também a questão do verbo no presente do indicativo, no pretérito perfeito indicativo, certo? E no pretérito perfeito composto do indicativo. Coisas que mais à frente a gente vai falar para vocês, tá? Mas a análise crítica requer seleção vocabular com adjetivo e substantivo fortes. E obviamente, a construção de todo esse processo vai gerar as estratégias de convencimento, vai gerar um convencimento, um propósito de convencimento muito mais identificado às análises exigidas pelas competências do Enem, tá bom? Então tá aqui, ó, argumento 1, conectivo, né? Argumento 1, análise crítica desse argumento. Por exemplo, eu vou colocar aqui nesse argumento que o parágrafo único, o artigo 1º da Constituição Federal Brasileira, em seu parágrafo único, garante que todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Então eu tenho que provar aqui, eu tenho que argumentar que determinadas condições de poder não são exercidas para o povo como prescrito pela Constituição no artigo 1º do seu parágrafo único. Então depois eu vou ter que fazer análise crítica. Vou dizer aqui, ó, no meu argumento, ó, o parágrafo único, certo? O artigo 1º, em seu parágrafo único, da Constituição Brasileira de 1988, versa sobre a participação efetiva do povo no que diz respeito às decisões democráticas da nação. Na prática, isso não acontece, porque o que nós vemos é a penúria das classes mais marginalizadas e das pessoas que não têm acesso aos recursos que um determinado grupo social detém por ter uma situação financeira mais acomodada. Então a gente tem que bater nessa tecla, na tecla da análise crítica, para reclamar, para poder fazer a denúncia, para poder fazer a propagação, certo? Da distorção do elemento social. Ou seja, mostrar a problemática, mostrar por que determinada condição social não funciona e mostrar quem são os verdadeiros responsáveis para o mau funcionamento dessas condições sociais, beleza? Isso é só um exemplo para você poder analisar. Aqui, como opções de conectivo, você tem preliminarmente, em primeiro plano, em primeiro lugar, certo? Você também pode recorrer às conjunções tradicionais, enquanto, fazer a relação de comparação ou de tempo. Você pode recorrer às conjunções de concessão, certo? Embora, muito embora, para fazer a relação de concessão, a relação de quebra de expectativa, e recorrer a outros aspectos coesivos, os quais nós comentaremos em nossos outros momentos, beleza? Um abraço, fiquem em paz e com Deus, e não esqueçam, toda tese tem que ser viável. Você defende uma tese viável, daqui, e a transforma e a converte em 2 argumentos. Esses 2 argumentos precisam sim sustentar e manter essa tese, beleza? Um abraço, beijo no coração, valeu!